Meu nome é Leia Member. Tenho vários documentos que se referem a mim como Leia Blyman, Lara Bleshman ou ainda como Alice Sophia Nancy, os quais me ajudaram na perseguição contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Durante quase 5 décadas, tentei acabar, vencer com a adversidade que se alojou sobre minha família. Um pouco falava do meu passado, pois pensava que assim olvidaria dele. Porém hoje percebo que enquanto viver jamais o esquecerei. E também sinto que chegou o momento de eu contar a minha verdadeira história de vida, a história de Leia Member. O famoso ditado judaico me vem à cabeça: Deus só manda desgraça, que se é possível aguentar. Minha história inicia-se em 25 de maio de 1918, dia em que nasci em Gliniane, na Galícia. Durante a Primeira Guerra Mundial, tivemos que nos mudar para Viena, devido à invasão dos russos à cidade. Cresci em Sadoia Wisnia. Ali a vida era bem tranquila e todos se conheciam. A população era, em sua grande maioria, de camponeses e pequenos comerciantes que tinham hábitos muito simples. Desde sempre fui uma judia polonesa, assim como todo o resto da minha família. Meu pai, Lazar Blyman, morreu quando eu tinha apenas 2 anos e meio de idade. O que me disseram foi de tuberculose. Ele sempre foi muito rico, era dono de uma loja de tecidos. Sua única herança foi uma casa, a qual deixou para minha mãe, Elka Blau. Eu tinha 5 meio-irmãos, de casamentos anteriores a meu pai. Rachel e Frederico, de seu primeiro casamento, e Sarah, Shave e Stella, de seu segundo casamento. Minha mãe era a terceira mulher de meu pai. As filhas do segundo casamento de meu pai nunca aceitaram minha mãe e viviam afligindo-a com pequenas perversidades. O fato culminante aconteceu quando Blau abismou Sheiva jogando cinzas no nosso cholente, que era um prato típico dos judeus poloneses. Daí ela ficou muito cansada dessa história toda e decidiu que nos mudaríamos para Sadoia Wisnia, junto com a minha avó, Linda Blau. A gente morava num sobrado e ali havia um inquilino chamado Kister, o qual criava pombos no telhado e depois vendia os ovos para conseguir um pouco mais de dinheiro. A gente também alugava uns quartos para dispor de mais dinheiro. Pouco tempo depois, minha avó veio a falecer. Vendemos a casa e fomos morar num lugar melhor. Tempo depois, apareceu um casamenteiro na cidade, dizendo que queria casar minha mãe com um estranho que ela nem conhecia. Eu devia ter entre 8 e 9 anos. Quando soube, levei o maior choque de minha vida. Fiquei abismada, chorava dia e noite, por no mínimo uns 8 dias. A resposta que minha mãe deu ao Senhor eu ainda não sei, nunca vou saber. Mas a única coisa que sei é que ela nunca mais se casou e viveu unicamente para mim. A gente era muito unida. Minha mãe era uma pessoa bem culta. Ela saía bastante para tratar de assuntos da herança ou visitar amigos. Nosso único passatempo acontecia aos sábados, quando era o nosso dia santo. E aí a gente não escrevia nem trabalhava. Por isso a gente ouvia as histórias que os mais velhos tinham a nos contar. Em casa falávamos Yiddish, que era escrito com caracteres hebraicos, e o qual sempre foi e será para mim o idioma da vida familiar. Tempo depois, minha mãe abriu uma loja de tecidos, bem pequena, não dava muito movimento. Mas nas quartas-feiras, que era dia de feira, e aos domingos, que era dia de missa, a gente recebia uma boa clientela. De vez em quando a gente ia até Lvov para abastecer a loja e comprar mercadorias. Em uma dessas viagens, a gente encontrou Sarah, minha meia-irmã, a qual nos convidou para passar um tempo em sua casa, como uma forma de pedir desculpas e fazer as pazes conosco. Aceitamos prontamente, foi um bom período. Porém, anos mais tarde, os nazistas iriam exterminá-las, como muita gente. Durante o verão, a gente adorava visitar minha tia Hannah em PR Zemslow, onde eu me divertia a beça com meus primos. O mais velho, Oasis, a do meio, Mingla, em homenagem à minha avó, e o mais caçulinha, Dúnio. Infelizmente, eles também foram mais uma das vítimas do nazismo. O inverno era uma época muito difícil para todos nós. Durante 6 meses, que iam de novembro a abril, as janelas ficavam completamente cobertas. Eu não saía muito de casa, ficava a maior parte do tempo debaixo das cobertas, e à noite dormia com a minha mãe, uma esquentava a outra. Eu frequentava a escola pública, era a única que existia na cidade. Eu tinha bastantes amigas, tanto judias quanto não judias. A merenda era muito deliciosa. Ela servia chá, bem quente e pão fresco com muito doce. Porém, na hora do almoço, eu voltava correndo para minha casa para me deliciar com a comida de mamãe.
De tarde eu ajudava minha mãe na loja, mas antes do anoitecer eu me escapava e ia pro sótão, que era onde a gente morava. Depois a minha avó morreu. Bem, não gosto de falar muito desse assunto. E aí eu acendia o fogo, ficava debaixo das cobertas e lia a luz do lampião de querosene. Aos 21 anos eu fiquei noiva de Hermann Sternlichit, que era um guarda-livros de origem russa e morava em frente de casa. Porém, com medo dos nazistas, ele fugiu para a Rússia, onde depois me deram notícias que acabou falecendo. Foi um amor antigo que durou muito pouco tempo. Foi em uma sexta-feira, em 1939, quando vi os primeiros aviões cruzarem a fronteira. A guerra começava. Já tinha ouvido falar de Hitler, que comandava a Alemanha desde 1933. Ele queria dominar a Polônia. Quando eu vi isso, eu fiquei com medo, é claro, mas não me importei. Um dia os alemães invadiram a minha cidade. Não deram explicações. Foi só para mostrar quem eram. E logo depois chamaram em praça pública os 5 filhos de uma família judia, que eram meus vizinhos, e obrigaram eles a fazer uma trincheira. E logo depois jogaram seus cadáveres dentro. Nunca vou me esquecer do choro dos seus pais. Logo depois fuzilaram mais 19. Até os góis, os não-judeus, ficaram se perguntando como era possível tanta bestialidade. Um dia os alemães ocuparam a minha cidade e a vida ficou completamente diferente. Eu não era mais livre, agora só seguia a ordem de alemães. A primeira ordem logo depois da invasão foi usar no braço direito uma faixa branca com a estrela de Davi. Não sabia eu que era para nos diferenciar dos não-judeus. Nunca imaginei que era discriminação, mas depois talvez senti até uma ponta de orgulho nisso. Era tão inocente. Pouco depois, minha mãe teve que fechar a loja, não só ela, mas quase todos os judeus, pois não queriam mais negociar com a gente. E a comida? A comida tivemos que trocá-la por roupas ou joias para obter um pouco de comida. O povo de Sadói e Euítia ficou em função da guerra. Varríamos ruas, fazíamos uniformes de soldados, fabricávamos botas. Quem selecionava as pessoas para trabalhar eram os juderais, judeus que ajudavam alemães, que na minha opinião eles eram traidores. Fui selecionada para varrer ruas. Fiquei 9 meses fazendo esse trabalho. Acordava às 4 horas da manhã, pegava minha vassoura e ia trabalhar. Tinha ordens para deixar tudo limpo até às 8 horas da manhã. No final, ficava satisfeita quando via as ruas todas limpas. Era o meu trabalho duro. No dia 12 de setembro de 1942, me senti pressionada. As tropas da SS estavam chegando. Fui para casa, acordei minha mãe. Então decidimos fugir. Fomos atrás de um rio que tinha lá atrás de casa. Ficamos um dia escondidas, até que um rapaz polonês, ele nos viu e nos dedurou. Então fomos para atrás de um barracão onde um trem nos esperava. Então, eu subi no trem, pela rampa onde subiam os animais. O vagão era escuro e parecia não haver o amanhecer. Os vagões estavam lotados de pessoas, incluindo eu e minha mãe. O trem parou mais ou menos uma meia-noite e minha mãe aproveitou a oportunidade para fazer a minha fuga pelas janelinhas, que eram pequenas, estreitas, protegidas com arame farpado. Minha mãe teve o trabalho de afastá-los para que eu pudesse fugir. Quando eu percebi, eu já estava fora do trem e vi minha mãe se afastar de mim aos poucos. Depois disso, eu nunca mais a vi. Alguns dizem que ela tentou fazer uma fuga, mas fracassou e acabou sendo fuzilada. Mas eu sei que nunca saberei a verdade sobre ela. Depois de ver minha mãe ir embora, eu e as 3 pessoas que estavam me acompanhando ficamos desnorteadas. Cada uma foi para o seu lado. Eu fui para uma pequena vila, onde fui acolhida por uma mulher muito caridosa, muito carinhosa. Ela me deu do que beber e comer, e também conseguiu uma certidão falsa, fazendo assim de mim uma polonesa. Depois do título de polonesa, eu consegui viajar para minha cidade. Chegando lá, fui até uma amiga de minha mãe, que guardou alguns de nossos pertences. Ela me recebeu com frieza, mas consegui recuperá-los. Depois, fui até minha casa. Chegando lá, vi ela toda revirada. Vândalos tinham entrado, mas não levaram os pertences de valor que minha mãe tinha guardado. Depois disso, fui até a casa de minha tia Hannah, que estava vazia.
pois ela tinha sido deportada. Então, eu comprei uma passagem para PR Zemslow. Chegando lá, fui até a casa de Dudziakova, que me acolheu com muito esforço em um quartinho que servia de depósito. Dudziakova me dizia que ninguém podia saber que eu estava ali. E fiquei ali o dia todo, até que ela conseguisse um novo documento. Para ficar mais familiar, pintei meu cabelo de loiro. E Dudziakova resolveu me inscrever num trabalho na Alemanha, claro, como polonesa. Para poder trabalhar na Alemanha, eu precisaria ir para o recrutamento. Então fui até o posto. Mas de alguma forma, o rapaz que me atendeu, ele descobriu que eu era judia. Então, entreguei tudo que eu tinha e fugi, o mais rápido que conseguia. Quando cheguei em casa, Dudziakova, ela não ficou tão surpresa com isso e ficou pensando em alguma forma de fuga. Quando pensamos juntas, ela se lembrou que haviam parentes em uma cidade próxima. Porém, eles estavam com medo de me alojar e de descobrirem que eu estava lá. Então, me deixaram ficar apenas 2 dias. Depois disso, quando voltei para casa, já era véspera de Natal. Haviam boatos de que teriam uma busca pelas casas naquela noite. Então, eu apenas peguei um prato de comida e corri para me esconder na árvore do quintal. Fiquei lá a noite toda passando frio, até que Dudziakova me encontrou e disse então que era um alarme falso, que não teriam buscas. Já não era mais seguro viver ali, então minha única esperança era servir como mão de obra voluntária. Para poder ir, eu precisaria de dinheiro. Então lembrei que havia deixado meus pertences antes da prisão no sítio de minha amiga de infância. Então peguei um trem e fui até lá. Cheguei quando era noite, então resolvi alugar uma cama para poder me alojar e passar a noite. Quando estava dormindo, já era aproximadamente meia-noite e começaram a bater na porta. Me assustei e logo levantei. Quando vi, era um soldado procurando uma moça. No caso, estavam me procurando. Quando percebi, estavam pedindo os meus documentos. Entreguei eles, meus documentos falsos, então eles disseram que eu deveria passar a noite com eles. Morri de medo, mal consegui pregar o olho. Quando amanheceu, consegui pegar os meus documentos de novo, fingi que era polonesa e consegui fugir. Estava muito feliz. Então, consegui ir até o sítio, peguei meu pacote e voltei para casa rapidamente. Eu não sei como ela conseguiu, mas Dudziakova, ela conseguiu arranjar um trem para que eu passasse pela fronteira da Polônia até a Alemanha. Fiquei naquele trem por 3 dias e 3 noites, até que chegássemos até o alojamento. Fiquei lá por uma noite. No dia seguinte, nos levaram até o local onde as pessoas escolheriam os seus empregados. Um casal logo me escolheu, mas eu deveria ordenhar ou fazer crochê. Eu não sabia fazer nada disso. Então, eles me decidiram transferir para uma outra família, onde eles precisariam de babá. Lá, comecei a trabalhar logo cedo, 3h30 da manhã. Comecei a lavar, passar, até e cuidar das crianças. As minhas mãos ficaram todas feridas. Logo conquistei a confiança dos meus patrões. Mas tinha uma coisa, tinha uma velha naquela casa que ela achava que eu era judia e vivia me fazendo perguntas como por que o meu cabelo está pintado, ou das minhas crenças, ou a roupa que minha mãe tinha sido velada. Mas sempre havia as respostas na ponta da minha língua e nada deixei passar. Foram exatamente 2 anos e 5 dias trabalhando como doméstica na casa de Joseph. E finalmente foi libertada na primavera de 45. Era domingo, 11 da manhã. Lembro-me perfeitamente dele chegando pouco a pouco no morro perto de casa. Eram os russos e vieram para libertar a nossa cidade. Saí correndo até eles, ansiosa por contar o segredo que havia guardado tanto tempo dentro de mim. Eu era uma judia. Recebendo como resposta, não existe alemão bom, vai embora. No dia seguinte, saí de casa, levando meus poucos pertences. Todos na rua pareciam embriagados, até eu. Afinal, a guerra estava acabando e eu estava livre. Demorei 15 dias para chegar à casa de Dudziakova. No meio do caminho, desisti, pois a cidade estava tomada pelos russos e que, na minha opinião, não considerava boa gente.
Então fui para a parte polonesa de Przemysław. Recuperei meu nome e tentei localizar meu primo, mas sem sucesso, percebendo assim que toda a minha família havia sido aniquilada e não havia quem não chorasse pela perda de entes queridos. Conheci um judeu que contrabandeava cigarros da Romênia e eu os vendia. Mais tarde, ele se tornaria meu marido e pai dos meus 3 filhos. Quando conheci, ele acabara de perder sua mulher e um filho de 9 anos. Pouco que sabia era que eles estavam escondidos na casa de um camponês. Quando Nathan saiu para procurar comida e voltou, se deparou com eles todos enforcados. Assustado, ele fugiu. E no meio do caminho, ele encontrou um camponês que carregava cadáveres dentro de uma carroça para levar ao cemitério. Pedindo ajuda, se escondeu ali no meio, conseguindo avançar e atravessar as barreiras. Nisso, ele foi para um sítio de um ucraniano, conhecido seu, onde se escondeu até o final da guerra. Naquele lugar, ele ficava escondido em todos os lugares possíveis. Saiu de lá muito magro e abatido. Assim, foi para Przemysław e começou a contrabandear cigarros. Nessa época, eu morava com um casal judeu que me deixavam dormir em sua casa, mas não havia comida para mim. Por isso, a venda deles era tão importante. Um dia, um policial jogou fora, acusando-me de contrabando, e eu voltei chorando para a casa de Nathan, que me consolou. Ele, logo depois, propôs casamento a mim. Ele com 43 anos e eu com 27. Não era meu grande amor, mas aceitei, pois não tinha onde morar nem o que comer. Não houve casamento civil, apenas religioso. Lembro-me que usava um vestido azul marinho de lã e chorei o dia todo. Assim, logo depois, alugamos uma casa, apenas com quarto e cozinha. Não podíamos mais vender cigarros. Assim, tomando consciência de nossa situação, na Polônia não podíamos mais ficar. Meu cunhado Ijo resolveu migrar para a Flórida, íamos juntos. Mas ele foi embora sem falar nada, devia ter vergonha de nós. Nathan também tinha parentes nos Estados Unidos, os Kissel. Entramos em contato e conseguimos uma ajuda de $1.000. Quando já morávamos no Brasil, devolvemos a quantia em 2 parcelas. Resolvemos assim migrar para Praga. Antes de viajar, mandei fazer um sapato de camurça com a sola aberta e mandei o sapateiro colocar ali as moedas de ouro. Quando chegamos na cidade, nos deparamos com a sola vazia e notando assim que o sapateiro havia nos roubado. Ficamos um mês na Tchecoslováquia. Éramos muito pobres. No começo de 1946, resolvemos tentar a sorte em Paris. Em Paris, morávamos em uma pensão. Novamente, éramos muito pobres e não havia emprego. Por isso, num ato de coragem, dei a ideia de nos mudarmos para o Brasil. Afinal, eu tinha 2 irmãos que moravam naquele distante país. Me lembrava vagamente da cidade onde meu irmão morava, São Paulo. Fui ao consulado e achei Frederico facilmente, entrando em contato por meio de uma carta, me apresentando e pedindo ajuda. Soube depois que ele chorou muito ao ler minha carta. Como resposta, dias depois recebi um telegrama, chocolates deliciosos e um formulário, que iria facilitar a nossa entrada no país. Além disso, havia $1.000. Raquel, minha outra irmã, nos aconselhou a aprender português. Assim nos matriculamos em uma escola, mas Nathan não tinha paciência para assistir às aulas, vivia resmungando. Eu já tinha mais facilidade, mas só vinha conseguir falar português realmente quando viemos morar aqui no Brasil. Eu me correspondia muito entre esse meio tempo com a minha nova família, que fui descobrindo lentamente. Eles tinham meu sangue e minha carne. Eu e meu marido embarcamos em Marsella. Me sentia muito triste por deixar todas as pessoas lá. Eu me sentia muito enjoada na viagem, pois estava grávida de Susana. Então, no dia 23 de fevereiro, nós chegamos ao Brasil, onde vi que ia viver o resto da minha vida aqui. Então, chegamos no Porto de Santos e meu irmão Frederico foi nos buscar. Eles nos receberam com um almoço muito generoso e depois de alguns dias nos mandariam a Curitiba. E no dia 10 de março chegamos a Curitiba, onde fui recebida por Benjamin e minha irmã, que nos falaram
que chorou muito com a minha chegada. Um tempo depois nasceu minha filha Suzana, onde fiquei muito preocupada com seu sustento, pois não tínhamos nada para dar a ela. E com tudo isso, Benjamin nos proporcionou a compra de uma loja onde nós entramos com um trabalho. Na cidade de Mafra só existia nós, a família Member e os Igners, os judeus também, os únicos judeus da cidade. A nossa loja em Mafra era muito diversificada. Nós tínhamos todos os tipos de coisa. O antigo dono nos deixou uma casa e com algumas mobílias. E quando íamos dormir, nós ficávamos muito tristes. Não gostávamos muito de falar, pois lembrávamos da guerra. Isso nos deixava muito chateados. A nossa vida melhorou muito depois de uns anos. Nós conseguimos comprar uma casa muito melhor e também compramos a parte de Benjamin na loja. Depois de um tempo, tive 2 filhos. No nascimento de Sérgio, tive que operar, pois estava com um câncer. E tudo isso ocorreu muito bem. Quando o Sérgio cresceu um pouquinho mais, nós mudamos para Curitiba. Nathan trabalhava durante a semana em Mafra e nos finais de semana vinha com a gente para Curitiba. Um tempo depois, Nathan, ele ficou muito doente. Ele teve um câncer e morreu. Isso mexeu muito comigo. Em 1978, eu fui à Polônia, encontrei minha grande protetora e pensei, será que eu faria tudo aquilo que ela fez por mim a ela? Eu quero dedicar essas minhas lembranças aos meus adorados filhos e netos. Me ajudaram a vencer todos os obstáculos que tive de atravessar. Essa é a minha lição de vida. Ela é a minha. Eu pensei em uma única frase. Dizem que seres humanos são mais fortes que aço. Eu concordo com isso. Que deixei minha mãe no trem e vivi. Deus só manda desgraça. Que se é possível aguentar. Esta é uma história De vida e morte. Interessa a todos. Mas é uma história vitoriosa da vida sobre a destruição.